Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui mostrar para vocês como eu faço meu colorido de maçãs. Estou usando os lápis da Faber-Castell aquarelável, mas vocês podem usar os lápis de qualquer coleção, de qualquer marca, tá? São cores básicas, não tem nada demais. Só estou usando tons de amarelo, laranja e vermelhos. Comecei aqui com o amarelo canário. Começo aqui do início, de fora para dentro, já determinando, delimitando as áreas que eu quero com mais brilho, com mais luz. Eu vou começar sempre das cores mais claras para as cores mais escuras. Isso vai me facilitar na hora da conclusão final da pintura, tá? Utilizo aqui o amarelo canário, marcando com golpes de lápis. Basicamente toda a maçã vai ser com golpes de lápis, tá? Então aqui você pode ver que eu estou usando o movimento do lápis com vai e vem. Lembrando também que eu estou fazendo movimentos curvos, no sentido do formato da própria fruta. Eu vou usar também a cor amarelo. Em algumas caixas de lápis é chamado de amarelo ouro. Aqui é o 007 da coleção aquarelável. Vou mesclando aqui as cores amarelas e o laranja. O laranja que eu estou usando é o laranja claro, o 013. Também de fora para dentro. E aqui eu já coloco essa cor um pouco mais baixa, né? Mais do centro da fruta para a parte de baixo dela, deixando a parte lá de cima mais clara. E vou mesclando o tom amarelo com o tom laranja claro. Essa parte de cima eu deixei ela mais clara, mais branca. Foi uma escolha minha. Se você não quer essa parte tão brilhante, já que a fruta ela tem até essa característica de ser mais brilhante, de sua casca captar mais brilho, mais luz, você pode usar um tom base em toda a fruta, como rosa ou salmão. Um rosa chiclete também pode ser usado, tá? Usa bem fraquinho em toda a fruta e depois vem com esses copos de lápis por cima, porque aí também essa base mais clara já vai tirar todo esse branco da fruta, você não precisa fazer tantos golpes de lápis por cima. No meu caso aqui, eu até gosto de fazer dessa forma, então por isso que eu vou fazendo os golpes, eu vou marcando, eu não tenho muito... não preciso ficar delimitando tanto assim, com tanta técnica. Eu gosto desse movimento porque ele é solto. Isso, ele é solto. Então eu vou fazendo à medida que eu vou olhando, que eu vou vendo onde é que precisa de um pouco mais de uma determinada cor ou de outra, é o que eu vou fazendo. Agora que eu já fiz toda essa parte do meio para baixo com laranja, eu venho com o vermelho, mas eu venho segurando ele com o lápis deitado. Pode ver que eu estou segurando ele aqui perto da ponta, mas eu não estou segurando, colocando a ponta em si do lápis para fazer o colorido. Eu estou usando a maior extensão da ponta em contato com o papel. A ponta mesmo, eu quero que ela fique somente lá em cima, juntando com a parte branca. Ela vai depois juntar com a parte lá de cima. E eu venho também com o movimento de fora para dentro, né? Até que eu complete toda essa área. Aqui embaixo, como ela vai receber mais, vai ficar fora da luz, né? Ela vai receber mais sombra, então eu vou deixando ela mais escura. Vou usar o vermelho escuro, logo vai vir o roxo também, para demarcar aqui essa área de sombra.
Não se preocupem se por acaso o traço passar um pouco da linha de contorno do desenho. Depois você vai vir com as cores mais escuras para fazer esse acabamento, tá? Por enquanto, só faço o preenchimento com o lápis deitado. Aqui em cima eu faço os tracinhos sempre do meio para fora. Caso você queira uma maçã que não seja tão amarelada como essa minha, né? A minha é uma maçã nacional, por isso que ela é amarelinha. Mas se você quiser uma maçã mais vermelha, mais estilo da Branca de Neve, então você pode deixar o amarelo somente nessa parte próxima ao talinho, né? E o restante você usa tons de rosa e magenta junto com o vermelho e o vermelho escuro. E aí você vai ter uma maçã bem mais escura, bem mais vermelha, bem mais densa. Aqui eu sigo com os golpes de lápis, agora com o lápis vermelho em pé. Esses tracinhos eu quero que eles sejam bem fininhos e aí sim com a ponta do lápis. Eles não precisam ficar todos da mesma altura, tá? Mas desde que eles respeitem essa curvatura da fruta. E é claro que eu vou cobrindo a parte branca do papel com mais golpes de lápis vermelho, vou alternando entre o vermelho e o vermelho escuro. O vermelho escuro eu vou usar mais para as partes externas da fruta e a parte de baixo, já que ela sim vai precisar de ser mais escura, por não receber a iluminação. Neste caso aqui, porque a luz do meu desenho, né, da minha fruta, ela está vindo de cima. Caso o seu desenho, a iluminação venha de um lado esquerdo ou direito, aí sim você vai colocar mais luz para este lado que você deseja e mais sombra para o lado contrário. Você vai fazer seu colorido de acordo com o contexto de todo o restante do desenho. No meu caso aqui eu só tenho essas duas frutas, então a iluminação dela está vindo de cima. Se todo o seu desenho vem com a iluminação independente do lado que você estiver usando, todas as frutas, todo o desenho tem que ter o mesmo tipo de iluminação. Agora eu venho reforçando a cor da maçã com o vermelho escuro. E é basicamente isso, gente. Ela não é difícil de fazer. Por isso que eu gosto, é uma fruta que eu acho bonita de se colorir. Você não precisa ter tantos lápis assim, uma coleção pequena já dá para fazer. Até com uma de 12 cores. E sempre fazendo isso, o movimento de vai e vem. Movimentos curvos. Reforçando a parte de cima. Também com golpes pequenos de lápis, traços fininhos e curtos. Deixando somente aquela parte do miolinho mesmo, perto do talinho, mais claro. Como já falei, a minha eu quis que ela tivesse bastante iluminação, bastante brilho nessa parte de cima. Caso não seja sua vontade, seu gosto, você pode sim fechar mais, colocar mais vermelho ou o vermelho escuro mesmo.
para que ela não fique com esse brilho tão contrastante. E agora eu reforço a sombra do meu lado direito aqui da fruta, para que ela fique um pouco mais escura. Com o roxo 0,35, eu vou reforçar ainda mais esse sombreado da fruta. Vejam que eu estou fazendo de acordo com a linha externa, respeitando esse movimento, essa forma da própria maçã. E eu não vou fazer nela toda, vou fazer somente na parte de baixo e um pouco para a lateral, quase formando uma meia-lua ali embaixo. Vejam como eu estou fazendo o acabamento aqui com esse lápis. A maçã está quase pronta, só falta agora o talinho. Para o talinho eu estou usando o sépia e o marrom escuro. Os números dos lápis são o 075 e o 077. Caso você não tenha o sépia, não é necessário. Você pode usar um preto, pode usar o cinza ou apenas o degradê do próprio marrom escuro. Vou reforçando aqui as sombras com o sépia. E é basicamente isso a maçã. Agora já estou indo para a próxima, acelerado, porque o processo é o mesmo. Sempre do meio para fora e da parte de baixo em direção ao centro da fruta. Eu usei nesse caso aqui somente o amarelo, o 07 com o laranja e depois os vermelhos. Para essas cores aqui eu estou usando a ponta do lápis, mas para o vermelho eu uso o lápis deitado. Assim ele cobre mais a área, essas áreas brancas. E depois eu venho somente com a ponta do lápis para fazer o acabamento final. Toda essa parte de baixo eu não quero com brilho, então aí sim eu venho unindo o vermelho da parte de cima com a parte de baixo da maçã. A diferença aqui é que o brilho dela não está em cima, e sim na lateral da maçã, já que ela está deitada. Vou sempre unindo aqui os tons de laranja e vermelho, mas esse aqui eu vou usar mais o vermelho com o vermelho escuro. Do mesmo jeito da outra, se houver algum tracinho que ficou para fora, não se preocupe, você pode fazer o acabamento com a cor mais escura. Essa cor aqui, esse lado aqui é o lado que vai ficar para baixo, então não tem iluminação. Salvo se você tivesse com uma mesa e fosse refletir a iluminação, mas aí já é outra coisa bem mais complicada, não é o meu caso aqui. Aqui eu só estou fazendo um sombreamento dela para dar volume. E perceba que eu não estou unindo aqui novamente as cores de cima, as pontinhas, não é? De cima com a de baixo.
E eu uso nessa daqui mais o vermelho escuro, que eu quero que ela fique realmente mais escura. E reforço aqui a parte de perto do miolinho, na parte de cima, mais escuro, porque ela vai ficar na sombra. E basicamente é isso. Não tem segredo. Eu só venho aqui agora com o roxo para reforçar o sombreado. Poderia estar usando o sépia, mas eu gosto mais de utilizar o roxo. Agora o talinho, do mesmo jeito do outro. Não esqueça nesse caso aqui de fazer a sombra do talinho. Agora fazendo o acabamento da sombra das frutas, né, sobre a mesa com o sépia. E é isso, gente. Essas são minhas maçãs. Espero que tenham gostado. Em breve eu venho com outras frutas. E até a próxima. Espero vocês na próxima vez.